Bom dia! Hoje vamos falar sobre não só uma mulher, mas duas mulheres, Marta e Maria. Dois posicionamentos em uma mesma situação. Chorei com fogo. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Ontem eu recebi essa palavra sobre Marta e Maria e ela mexeu muito comigo. Sabe quando você recebe algo que vem assim, como uma faca, assim, te cortando mesmo? Eu tava escolhendo de que mulher que a gente iria falar hoje. E quando eu recebi essa palavra ontem sobre Marta e Maria, eu não tive dúvida de que a gente precisava conversar sobre o posicionamento de Marta e Maria. Que as duas estão em uma mesma situação, mas as duas escolheram posicionamentos diferentes. E a gente pode achar que isso é uma história da Bíblia, isso é antigo, né? Hoje é totalmente diferente, mas como a gente ainda se pega nos mesmos posicionamentos que essas mulheres tiveram. Então é muito importante a gente estar aqui juntas fazendo esse estudo realmente do posicionamento dessas mulheres, porque a gente começa a colocar uma lupa sobre a nossa vida, né? A gente começa a olhar e ver, caramba, às vezes eu tô fazendo algo que no meu entendimento é certo, mas que está me afastando totalmente do propósito e de Deus, né? Porque aqui nada mais é do que uma fase, né? A gente tá aqui vivendo uma fase onde o nosso destino, ele é a eternidade. Então, imagina, aqui na palavra fala que muitas pessoas chegarão lá no final da vida e falar: Jesus, eu tirei demônios em seu nome, eu fiz grandes obras. E ele vai falar: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Então, aqui Jesus está trazendo a intimidade. Então não é o só fazer, não é só eu tô aqui em seu nome fazendo, mas em intimidade. E é justamente isso que Marta e Maria traz pra gente. Eu vou começar lendo aqui. Jesus estava visitando, né, várias cidades. Então Jesus passa pelo povoado de Marta e Maria. Elas são irmãs. Então, caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. E essa expressão, ficar sentada aos pés, se refere a submissão mesmo, né? A entender o poder daquela pessoa de sabedoria, né? Então, ela se submeteu a aprender, né? A estar ali, reconhecendo toda a sua grandeza. Então, ela sentou aos pés do Senhor. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Olha, gente, Marta estava com muito serviço, né? Ela estava muito ocupada. E olha para vocês verem a ousadia de Marta. Marta sai lá do trabalho dela e vem questionar Jesus. Ela vem falar: Senhor, não te importas? Será que você não se incomoda com isso? Eu tô lá trabalhando, ocupada, fazendo um monte de coisa, e Maria aqui sentada, te ouvindo. E aqui a gente precisa também entender um ponto muito importante, porque nessa época mulheres não podiam ser discípulas, né? Estar ali aprendendo daquela forma. Então, para ela foi uma loucura.
E Deus, numa mesma situação, Jesus, né? Numa mesma situação, ele ressignifica até o que a mulher poderia fazer. Então, naquele momento, ela questiona, primeiro, por que ela estava lá sentada enquanto ela estava fazendo serviços, e questiona Jesus. Jesus, não te importas? Então, Marta foi muito ousada. Ela estava tão certa do que ela estava fazendo era certo. Ela estava tão convicta que ela viu o problema no que a irmã dela estava fazendo. Então, continuando aqui, Senhor, o Senhor respondeu: Marta, Marta. Vamos lá, fale aí, quem tá aí na live. Daiane. Samara. Gente, olha aqui que o Senhor fala para Marta. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E aqui finaliza a história de Marta e Maria. Uma pequena história da Bíblia, bem pequenininha aqui, 4 versículos da Bíblia, mas tão poderosos e tão revelador. E assim, é como se fosse um espelho. É como se a gente olhasse para essa história e olhasse para a nossa vida. Quantas vezes a gente se comporta como Marta? Nós nos posicionamos como Marta. Nessa vida, hoje, principalmente, que nós temos que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar do marido, a gente tem que fazer tudo. E a gente já acorda naquela loucura. Meu Deus, estou preocupada, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que arrumar menino pra ir pra escola, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que fazer. E a gente não escolhe a melhor parte. E aqui tá um detalhe nessa palavra de escolher. Porque Jesus fala aqui que Maria escolheu. Maria poderia ter escolhido estar com Marta, mas Maria escolheu estar com Jesus, né? Sentar aos pés dele para aprender, criar intimidade. E assim, Jesus, em nenhum momento, ele invalida o trabalho de Marta. O trabalho de Marta é importante. Porém, Jesus aqui, ele traz sobre o coração, sobre a intenção. Porque ele fala que Marta, você está preocupada e inquieta. Então não era o que ela estava fazendo, mas o que aquele fazer estava causando nela. Então, nós temos esse papel mesmo, né, de fazer, de cuidar. Só que quando o nosso coração não está alinhado, quando a gente não coloca a ordem, né? Então, quando a gente não procura a boa parte primeiro, que é estar na presença, na intimidade de Jesus e entender que aquilo que estamos fazendo é para servi-lo, isso vira peso. Isso vira inquietação, isso vira preocupação. Então, Jesus repreende aqui não só o fazer de Marta, mas o coração dela. Mas o que esse fazer está causando nela? Estava trazendo preocupação e inquietação. E Marta aqui, olha como ela revela o coração dela. Ela não estava preocupada porque estava fazendo, né? Ela não estava preocupada que tinha que servir melhor, que tinha que dar o melhor para os discípulos, para Jesus. Ela estava incomodada com o posicionamento de Maria. Então, ela passou a parar de fazer para entregar o melhor, mas se incomodou com o posicionamento de Maria. E quantas vezes nós não fazemos isso? Não é verdade? Ou é só eu que faço isso? Porque às vezes a gente tá aqui, nossa, eu tô fazendo o almoço,
Só que aí o meu marido, ele, sei lá, tá ali de boa, né? Tá tranquilo. E aí a gente muda o nosso coração. A gente muda, assim, nossa, eu tô aqui trabalhando, tô fazendo tudo. E você não se incomoda de estar aí? Então, e aqui tem algo muito, uma linha muito tênue, né, nisso. Porque tudo está dentro do nosso coração, dentro da nossa intenção. Porque o nosso fazer, ele tem que estar mais relacionado com o nosso relacionamento com Deus do que com a pessoa com quem a gente está fazendo, do que com o que estamos fazendo de fato. Então, às vezes a gente tá aqui com os filhos e é aquela loucura, né? Quando a gente pensa assim, meu Deus, eu tô fazendo isso daqui e dá vontade de falar, não te incomoda que eu tô parando tudo pra fazer, pra dedicar esse tempo e essas crianças estão fazendo tudo isso, essa loucura. Que injustiça, né? Que, gente, tem um bando de cachorro aqui, só um minuto. Pronto. Então, quantas vezes a gente não se indigna e muda a intenção do nosso coração? Então, o problema não está no fazer, mas está no que sentimos quando estamos fazendo. Se tá pesado, se tá tirando a nossa tranquilidade, a nossa calma, estamos fazendo errado, estamos fazendo na nossa força e estamos com a intenção errada. Então, o servir é uma das maiores formas de conectar com o Criador. Então, é o que Ele mais ama que a gente faça. E foi que Jesus mais fez aqui, né? Ele veio aqui para servir. E então, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos chegar nesse destino, que é a eternidade, nós temos que seguir os passos dele, né? Então, temos que ser como ele. E aí, aqui a gente vê o problema do fazer, sem primeiro procurar a boa parte. De só fazer, só executar, mas não ir primeiro na boa parte. Então, o convite aqui de Marta e Maria para o nosso posicionamento hoje é buscarmos a intimidade, buscar primeiro a boa parte e dar significado verdadeiro para tudo que estamos fazendo. Então, não é só trabalhar por trabalhar. Não é só estar em casa por estar. Não é só arrumar a sua casa por arrumar, porque é uma obrigação, porque você tem que fazer. Não é só receber uma visita porque você tem que receber. Mas aqui a gente precisa mudar a intenção que nós temos no nosso coração. Então, que a gente sirva, mas que primeiro a gente busque a boa parte. Senhor, hoje eu vou fazer tudo isso. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas deve ter uns 4 anos que eu comecei a criar esse hábito. De toda manhã eu tenho a minha lista do que fazer. Mas antes de eu ir fazer, eu entrego, Pai, hoje eu vou fazer isso, vou fazer assado, vou cuidar disso. Seja você a primícia de todos esses fazeres. E como isso é importante, é um decreto. É algo onde a gente entrega, oferece. E a gente precisa oferecer tudo que nós temos para Deus, de coração mesmo, para Jesus, porque assim, já é tudo dele. Mas aí a gente está mostrando a nossa intenção. O que está no nosso coração? Aquilo é pro meu ego? Hoje eu vou trabalhar, eu vou fechar aquele contrato. Gente, tô com um contrato aqui para fechar. E eu vou fechar esse contrato e eu vou mostrar tanto que eu sou extraordinária. Tanto que eu sou uma excelente profissional. Aqui
quando eu assumo esse posicionamento, eu estou agindo com o meu ego, com o meu orgulho. E aqui a gente... eu trago tudo isso, não é julgando o que tá certo, o que tá errado. Não é pra falar que se a gente não entregar vai estar indo... Vai assim, ser a pior coisa da sua vida. Até porque a gente vê a vida de muitos ímpios muito tranquila, né? Uma vida assim... que eu falo, meu Deus, como pode? A gente faz tudo certinho e tem uma pessoa ali, né, que não faz nada disso, só que aí a gente esquece da colheita. Então, muitas vezes, a gente esquece que iremos colher. Então, a gente tem escolhas. A gente pode escolher, né? Assim como Maria escolheu a boa parte e Marta escolheu a outra, e a gente também tem esse posicionamento hoje de escolher. Mas a gente não pode negar uma segunda parte, que é o quê? A colheita. E aqui Jesus fala da colheita de Maria. Então, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, quando nós escolhemos só a parte do fazer, então, por exemplo, títulos, cargos, isso pode ser tirado. Eu tenho um CREA hoje, eu sou engenheira civil, eu tenho um CREA, mas isso pode ser tirado de mim a qualquer momento. Se eu cometer um erro aqui, isso é tirado. Então, Jesus fala, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, nós nunca perderemos quando nos relacionamos com Jesus. E aqui, tá, eu não sei se aparece essas coisas só pra mim, porque o meu algoritmo do Instagram, né, ele já é muito voltado para relacionamento. Então eu recebo muito, até de mulheres que me encaminham a relação de dependência, né? E o que tá acontecendo? A gente tá num lugar onde fomos treinadas, fomos educadas para ser independentes. E eu vou bater muito nessa tecla porque nós entendemos totalmente errado o que é a independência, o que é um relacionamento. E muitas mulheres entendem de homem provedor, que confundem provisão com dependência, com autoritarismo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque um relacionamento, ele pode ser baseado... na verdade, né? Um relacionamento, ele sempre será ele sempre será A3, né? O homem, a mulher e uma terceira coisa. Aí é aqui que a gente precisa estar. Aqui que a gente precisa entender quem que a gente vai colocar ou o que iremos colocar aqui no terceiro. Então, quando nós colocamos o dinheiro aqui no terceiro, gente, isso vira uma loucura. Porque um relacionamento vira um relacionamento de dependência financeira, onde ou vira cada uma competição de quem ganha mais, para não depender de nada, né, de um do outro, de estarem ali, tô morando junto, mas, cara, eu tenho minha vida, você tem a sua. Ou então, o dinheiro aqui, ele é uma moeda de troca. Na verdade, o dinheiro é uma moeda de troca. Mas quando a mulher se coloca o terceiro lugar aqui no relacionamento dinheiro, aí ela está falando que a moeda de troca dela é o dinheiro. Eu estou com você por causa do seu dinheiro. Aí ela cria a dependência. Ela cria a dependência financeira daquele companheiro. E o contrário acontece. Vocês acreditam? Porque hoje temos muitas mulheres independentes, mas que os homens não querem competir.
eles preferem ficar dependentes financeiramente da mulher. Para eles é muito mais confortável. Tem muitos casos assim. Eu conheço muitas pessoas que o marido é dependente financeiro da mulher. E todas essas situações aqui que eu coloquei, tem várias, né? Tem gente que coloca o terceiro lugar no celular. Tem gente que o terceiro lugar realmente é outra pessoa. É traição. Então, assim, tem vários triângulos amorosos. Vários. Mas o triângulo amoroso aqui, que a gente vai colher realmente um fruto de um relacionamento saudável, é quando nós colocamos Deus nesse triângulo. Quando Deus é a base. Então aqui a gente vai ser como Maria. A gente vai escolher a boa parte, porque dela não vai ser tirada da gente. Que nós sejamos dependentes, que nós tenhamos dependência. Não de pessoas, não de fazer, não de cargos, não de função, mas que sejamos dependentes de Deus, do temor de Jesus. Então, que aqui a gente possa pegar com Marta e Maria esses dois posicionamentos. Não é só fazer por fazer. A gente precisa ressignificar a intenção do nosso coração. Nós precisamos entender o porquê estamos fazendo, para quem, e entregar, oferecer essa primícia para Jesus, né, para Deus, para a gente conseguir ter essa colheita, porque nós não queremos chegar lá na frente e falar: Jesus, mas eu fiz tanto. E ele falar: eu não te conheço. Porque você ficou ocupada, você ficou preocupado em fazer. E esqueceu de construir intimidade. E aqui, a gente... Não sei se vocês já tiveram experiência de ir na casa de alguém que você conhece, mas que você não é íntimo. Como que é você nessa casa? Então a gente chega nessa casa, a gente faz, né? A gente faz as coisas, né? Da mesma forma, a gente tem o nosso comportamento. Mas quando estamos na casa de um íntimo, é totalmente diferente. Quando estamos na casa de um íntimo, a gente chega, a gente já sabe o que a pessoa precisa. A gente não precisa perguntar. Então a gente já chega, já começa a fazer e entrega aquilo. A gente entrega, porque a gente sabe a intenção, né? A gente já tem esse conhecimento quando é íntimo. E quando não somos, a gente fica ali: nossa, eu vou fazer, será que a pessoa vai gostar? Será que vai dar certo do jeito que eu tô fazendo? Será que ele vai querer? E a mesma coisa com Jesus. Quando nós não temos intimidade, nós às vezes confundimos. Achamos: gente, mas será que eu tô fazendo? Tô agradando? Será que é isso que Jesus quer de mim? Ai, meu Deus do céu. Será que realmente eu tô caminhando certo? Tô fazendo certo? Então, a base de toda essa dependência é a intimidade. E, principalmente, né, porque aqui nós falamos sobre posicionamento da mulher no relacionamento. Então, eu sempre vou trazer todos esses posicionamentos aplicados dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Então, aqui, por que quando a mulher está dependente de Deus e não do homem, ela consegue ter um casamento saudável? Porque ela não é mais manipulada, ela não é mais, ela não necessita de algo em troca do marido dela, para que ela se sinta completa. Porque Jesus já a completou, ela já é valiosa. Então ela não precisa que alguém de fora venha suprir algo para ela. Ela não precisa que o marido venha: ah, eu vou te tratar bem hoje porque você fez isso. A gente não depende desse sentimento, entende? Então,
quando nós construímos essa intimidade com Deus, tudo o que vem do humano aqui, né, do mundo, ele não vem para brilhar os nossos olhos. Claro, né, gente? É muito bom a gente ser presenteada, receber flores, mas aquilo não é mais uma ferramenta de manipulação, de controle nosso. É um reconhecimento. É algo ali, é um presente não para nos ferir, porque aquilo não nos afeta assim, não preenche nada na gente, porque a gente já está preenchida. Então a gente recebe com alegria, mas não é algo que a gente necessita ter, porque nós já temos tudo, nós já somos valiosas. Então, lá em Provérbios 31, inclusive, essa mulher é extraordinária. O dia que a gente for estudar, é lógico que a gente precisa fazer uma semana estudando a mulher de Provérbios 31. Mas eu amo aquela mulher, a mulher virtuosa. E lá em Provérbios 31 fala: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos de finas joias. Tem versões que falam de rubis, né? Então, essa mulher, ela precisa ser achada. Quem a achará? Né? Então, ela não precisa de alguém para ser valiosa. Ela não precisa do tratamento de alguém para se sentir valiosa. Ela já é. Ela vai ser achada, ela vai ser encontrada. Então, aqui a gente, quando invertemos, né, toda a ordem, existe uma ordem. Jesus, Deus, ele preza pela ordem. Então, tudo que a gente estudar aqui em relação à Bíblia tem ordem. E quando nós brigamos com essa ordem, quando tiramos isso de ordem, nós paramos de acessar, de receber as bênçãos. A gente vai ter colheita, mas talvez a gente não tenha a colheita, a melhor colheita, né? Então, assim, às vezes a gente, não seguindo esse formato de casamento, de relacionamento, a gente vai ter um casamento bom, mas a gente não vai ter o extraordinário. A gente não vai ter o que Deus preparou pra gente, porque a gente não está seguindo ele. E é a mesma coisa que quando a gente vai fazer uma receita, né? Eu, Daiane, não sou muito boa em, assim, eu faço o básico, né? Mas isso é uma habilidade que eu estou desenvolvendo, que é a cozinha. E lá na cozinha, a gente tem receitas, a gente tem ordem, a gente precisa ter as etapas corretas para fazer tudo que a gente for fazer aqui na cozinha, né, de culinária. Se a gente muda um ingrediente, muda a ordem daquilo, a gente não tem o resultado diferente da nossa receita. Então, assim, o que eu passo mais trabalho aqui é com biscoitos, né? Com bolo, com pão, com essas coisas. E aí, quando às vezes eu vou fazer bolo, e se eu colocar um pouco a mais de óleo, o bolo já não sai. Então, se eu bater a farinha com o óleo primeiro, dá ruim, não dá certo. Então, tem um processo, tem uma ordem e tem os ingredientes certos. Então, é a mesma coisa que nós temos que fazer com a nossa vida. Então, a primeira ordem, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente coloca essa primícia, quando nossos olhos estão voltados para Deus, quando nós buscamos essa intimidade, a gente começa a ter entendimento dos outros fazeres. A gente consegue ter discernimento até de decisões. A gente tem uma empresa, né, a Vidrex Esquadrias, e a gente tava com um modelo de negócio
que tava me deixando desse jeito aqui, preocupada e inquieta. Gente, eu não conseguia dormir direito. Eu acordava, eu precisava uma loucura, um peso. Eu estava carregando um peso. Mas por quê? Tinha sido um modelo de negócio onde eu desenvolvi, eu criei, a gente cresceu esse modelo de negócio. Só que aí eu estava precisando de pessoas para me ajudar a continuar crescendo, né? Nesse modelo. E eu não encontrei essas pessoas. Então eu estava carregando tudo sozinha. E isso estava tudo sozinha, eu e meu marido. A gente estava carregando sozinhos. E isso estava trazendo o quê? Nos afastando da presença. E quando a gente sabe o que é primícia, o que temos que ter aqui a boa parte, a gente consegue tomar decisão. Então a gente viu assim, nesse formato, a gente não quer continuar. Então redesenhamos todo o modelo da empresa. E gente, foi como tirar um peso, porque eu estava carregando tudo. Principalmente eu, porque o Diego já tinha tomado a decisão. Mas eu ainda sabia o que eu precisava ajustar, eu queria testar, eu queria fazer. E eu consigo fazer. Só que aí eu olhei a colheita. Para mim fazer isso, eu preciso de 6 meses. Eu preciso de 6 meses, às vezes, sem estar com os meus filhos, sem cuidar de outras coisas, sem estar aqui transbordando. E eu falei, não é isso que eu quero, não é essa colheita que eu quero. Então a gente, quando temos clareza do que é a colheita que a gente quer, nós conseguimos tomar decisão e sabemos o que é a primícia. Então, hoje, analisem o fazer. Como está o fazer de vocês? Ele está trazendo preocupação e inquietação? Então, para e volte para a boa parte. Então vá aos pés, oferece assim, Jesus, isso daqui está pesado, está me tirando, está me deixando inquieta, está tirando a minha paz. Eu lhe ofereço esse fazer, né? Isso que eu estou fazendo. Me dê o caminho para que isso faça sem peso, porque tudo que está dentro do propósito da gente é leve, o fardo é leve. Então, precisamos entregar, precisamos colocar, porque se tá pesado, tem alguma coisa fora do lugar, ou está faltando algum ingrediente. Então, precisamos parar. Tá pesado? Tá te causando inquietação? Para agora o que está fazendo. Para agora e vai para boa parte. Então, gente, eu espero que assim como esses 4 versículos aqui, eles queimaram meu coração. Eles trouxeram assim um espelho para minha vida extraordinário. Então, que ele também faça parte do seu dia, que ele faça parte da sua vida. Então, fale seu nome hoje 2 vezes. Daiane, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Procura a boa parte. E tinha uma outra parte aqui de uma palavra que eu queria falar, gente, mas eu esqueci. É isso, gente. Então, que nós não sejamos mais como Marta. Que nós não foquemos mais só no fazer. Que nós entendamos o posicionamento de Maria. O que ela estava buscando. Vamos pedir, Pai, eu quero o acesso de Maria. Eu quero acessar o que Maria acessou sentada aos seus pés.
eu quero ter essa tranquilidade. Eu quero ter essa paz que excede todo o entendimento. E que nada do que iremos fazer hoje, essa semana, esse mês, possa tirar da tua presença. Que seja tudo para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, que essa oração, que essas palavras, elas fiquem internalizadas em vocês. Que vocês tragam com força tudo o que Jesus quer. Que a gente construa intimidade. E que a gente seja íntimo. E que tenhamos a certeza de que estamos fazendo a vontade dele, do jeito que ele quer. Porque a gente só consegue acessar, a entender o que agrada o outro quando somos íntimos. E, gente, eu quero fazer muito essas lives pelo YouTube, porque aí já fica tudo por lá, fica mais fácil de assistir. Só que eu preciso de chegar a uma meta de inscritos lá. Então, quem ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, já se inscreve, porque a gente vai continuar essa jornada extraordinária. E hoje eu vou ver a mulher que iremos falar amanhã. Então, vou pedir esse discernimento para que Deus me entregue essa mulher que iremos estudar. Então, tenham um excelente dia. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra. E tamo junto até depois do fim.